Muito boa tarde para você, querido ouvinte da Rádio Paraná Oficial e do programa Quero Mais Saúde, com a Adriane Ribeiro. E para você que está chegando agora, o nosso muito boa tarde. Estou aqui arrumando o meu lencinho. Hoje estou de lenço. E me perguntaram, Ada, como é que você faz essa amarração? Querido, eu ensino em um outro momento. Quarta-feira, dia 17 de dezembro do ano de 2025. E como nós estamos? Estamos aqui pensativos. Por quê? Porque o ano já está acabando. E hoje eu vou começar o nosso programa de uma forma diferente. Vocês têm acompanhado os telejornais, as atualizações do Brasil e do mundo? Tudo bem, Thali? Como é que você está? Eu estou assustada com o que anda acontecendo. Vocês viram quantas mulheres somente em Curitiba, nesse último final de semana, morreu de feminicídio? E quando a gente fala de feminicídio, eu lembro de mim. Eu lembro da minha filha. Vamos entender um pouco. O primeiro caso aconteceu na sexta-feira, no dia 12. Na ocasião, uma mulher que residia no bairro Jardim das Américas foi morta dentro de casa. E o suspeito é o próprio marido da vítima, que foi encaminhado à delegacia, e a polícia militar foi acionada quando os vizinhos ouviram os gritos de socorro. Mas ao chegarem no local, ela já estava morta. O suspeito foi preso no local da ocorrência. E a delegada Emanuele Siqueira, da Delegacia da Mulher, comentou sobre as alegações dele. E eu fico também assustada, tudo bem, Ana Vitória, tudo bem, Thales, sejam bem-vindas, que entre as vítimas do fim de semana também está uma mulher que eu tive o prazer de conhecê-la. Odara Vitor Moreira, de 28 anos, uma mulher linda, negra. O caso aconteceu dentro do apartamento onde ela morava, no bairro Portão, no último sábado, dia 13. Odara foi morta pelo ex-companheiro. Detalhe, eles já estavam separados, mas ainda moravam juntos. E a Odara, ela trabalhava no APP Sindicato. Por meio da nota, a instituição ela lamentou o ocorrido e lembrou que a funcionária era uma trabalhadora dedicada e que exercia sempre as suas atividades com muito entusiasmo e um sorriso contagiante. Mas também no último sábado, dia 13, houve a morte de uma mulher de 41 anos que morava no bairro Sítio Cercado, em Curitiba. E o caso aconteceu em uma barbearia, onde o companheiro da vítima entrou para abordá-la. E após uma discussão, a mulher foi atacada no pescoço pelo homem e não resistiu aos ferimentos. E isso me levou a refletir muito, porque entre janeiro e setembro de 2025, o Paraná registrou 64 ocorrências de feminicídio. E isso representa uma queda de 10% em comparação com o mesmo período de 2024, que havia registrado 71 casos. Mas segundo a Secretaria Pública de Segurança do Paraná, os casos têm sido cada vez piores. Tudo bem, Deise? Seja bem-vinda. Já os laboratórios de estudos de feminicídios da Universidade Estadual de Londrina, da UEL, ela contabilizou que no primeiro semestre do ano de 2025, houve 179 casos de feminicídio entre tentados e consumados no Paraná. E na comparação com o ano passado, houve uma queda de 7,7%. O levantamento constou ainda que 80% dos casos foram praticados por companheiro ou ex-companheiro das vítimas. Eu vou falar uma coisa para vocês. Essa mulher que vos vê, que vocês estão assistindo nesse momento, é uma mulher que foi vítima de violência doméstica. Mas graças a Deus eu consegui romper esse ciclo e hoje eu estou
já vai ir para 7 anos um novo relacionamento, onde eu descobri o que é ser tratada como a mulher que sou, a mulher que eu mereço ser, da forma como eu mereço ser tratada, com respeito. E por que, Adri, que você está começando o programa hoje contando esses 3 casos de feminicídio? Porque tem muitas mulheres nos ouvindo. Todas as quartas-feiras os nossos programas atingem mais de 150 mil ouvintes em todo o Paraná. E quantas mulheres nós conhecemos que são vítimas de violência, que apanham quietas dentro de casa. E isso tem me preocupado, porque assim, o diabo sempre esteve à solta, mas agora está pior. Está pior. Então nós vemos famílias sendo destruídas, vidas, mulheres sendo mortas. E fica aqui o nosso pedido. Por favor, pare de nos matar. Em briga de marido e mulher, a gente mete a colher, sim. Porque muitas vezes, eu vou contar uma coisa para vocês. Esse programa está gravado, está sendo transmitido não somente pela página da ONG Eva, mas também por todos os canais da Rádio Paraná Oficial. Todos os canais que eu digo, YouTube, Instagram e tudo mais. Eu vou contar uma coisa para vocês. A minha família sabia que eu era uma mulher vítima de violência. Sabiam que eu apanhava. Sabia que eu era maltratada. Eu não me lembro. Nem por um dia, nem por um momento, um familiar me perguntando: Adri, o que eu posso fazer para te ajudar? Me diga, o que eu posso fazer? E às vezes do seu lado tem um familiar precisando de ajuda, tem uma amiga que está passando pela mesma situação. Se você sabe ou desconfia, não se acovarde diante da situação. Chega e pergunta: o que eu posso fazer para te ajudar? Existe o Disque Denúncia, que você não se identifica. Você tem o seu nome preservado. E eu não podia iniciar o programa de uma outra forma que não fosse essa. Lembrando você, mulher, o quão preciosa você é. E você é tão preciosa que Deus te deu o poder de gerar vidas. E os homens esquecem que eles nasceram de uma mulher, foram amamentados por uma mulher e criados por uma mulher. E que precisa amar e respeitar. São todos os homens? De forma alguma a gente pode generalizar. Mas nós podemos sim afirmar que o caso tem crescido e isso muito nos assusta. Muito boa tarde e eu vou conversar com a nossa convidada. Muito boa tarde, Cris. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Adriana. Boa tarde. Um prazer estar aqui com você. Embora a gente esteja falando de um assunto tão sério, né, é um assunto pesado, mas muito importante de ser falado, Adriana, porque você comentou algo muito importante aqui. O fato de muitas vezes você estar do lado de uma pessoa que precisa somente de como que eu posso te ajudar? E é importante porque muitas pessoas às vezes pensam que quando a gente fala de violência, a mulher necessariamente tem que estar apanhando. E não é só isso, a gente sabe. Às vezes esse tipo de violência é uma violência moral, psicológica, uma violência até patrimonial, né? Tem vários tipos de violência que hoje as mulheres passam e que muitas vezes é percebido como é assim mesmo. E não é assim mesmo, não tem que ser assim mesmo. Então é muito importante quando há um canal, né, aqui, como está acontecendo hoje, de falar sobre isso, né? Como eu posso ajudar? E aquelas também que estão ouvindo, em procurar uma ajuda. A quem eu devo procurar? Talvez tenha até aquela questão, não posso procurar alguém próximo. Fala com a Adriane. Chama a Adriane aqui de longe, não importa de onde você está ouvindo, né? Chame. Hoje a gente tem vários canais de comunicação, WhatsApp, e-mails.
Você tem aí uma série de sites que podem estar te dando toda a orientação jurídica, psicológica, de estrutura de CRAS, prefeitura, governo. Quer dizer, você não está sozinha, nós não estamos sozinhas, nós estamos aqui para nos ajudarmos. Então, é importante que você tenha começado falando sobre isso, porque muitas vezes a gente pensa isso mesmo, estamos sozinhas, né? Precisamos falar sobre isso. E sim, precisamos falar sobre isso. Que bom que você começou falando de um assunto tão importante. Muito bem, muito bem. Cris, primeiramente eu quero te dizer que é um grande privilégio ter você aqui comigo, ter você aqui conosco nos canais da Rádio Paraná Oficial. Não é a primeira vez que você está aqui. Você já esteve outrora, onde o entrevistado era o seu esposo. Sim. Porém, eu sei da mulher extraordinária que é a você. E quando a gente fala de mulher extraordinária, eu não posso de forma alguma deixar de mencionar essa mulher maravilhosa que é você. E você que está em casa também. Porque muitas vezes a gente pensa que mulher maravilhosa é aquela que é empresária. Que mulher maravilhosa é aquela que faz alguma ação social na comunidade. Enfim, eu tenho para te dizer o seguinte, minha amiga, que mulher maravilhosa é aquela que levanta cedo e corre para poder resolver as atividades do dia a dia, que trata a família também com amor. E isso é para mostrar que a mulher ela é topíssima, independente do lugar que ela esteja, do momento em que ela está. Cristiana Castanhari. Eu quero, nesse momento, a Andréia maravilhosa entrou também, a Luzia entrou também, a Deise disse assim, opa, eu sou top também, somos mulheres maravilhosas. Exatamente. Andréia é maravilhosa, Luzia é maravilhosa, a Deise é maravilhosa. Quem mais que está aqui conosco? A Ana Vitória é maravilhosa. E mais um monte de outras pessoas que estão conosco. Nós somos maravilhosas só pelo simples fato de respirar. Você está respirando, você já é maravilhosa por isso. Mas eu quero que os nossos ouvintes saibam quem é Cristiana Castanhari. Por favor, Cris. Nossa, eu acho que eu sou tanta coisa, mas ao mesmo tempo às vezes acho que eu não sou muita coisa. Mas isso é bem típico da mulher, né? A gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mas eu sou formada em administração, economia também, tenho pós-graduação na área de finanças também. Minha carreira começou aí na área das finanças, né? Fui CEO de uma empresa por 14 anos, uma empresa em São Paulo, do qual não existe mais a empresa, mas ficou aqui no histórico, no meu coração, aqui toda a trajetória que passei por essa empresa. Depois disso, investi em algumas pós-graduação, algumas áreas de estudo, MBA também. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Eu sou consultora de DHO, consultora de desenvolvimento humano e organizacional. Além também de ser aí da área da neurociência, da filosofia do comportamento humano também. Sou mentora também formada fora do Brasil. Estou aí investindo numa nova faculdade o ano que vem. Serei a mais nova, velha aluna de psicologia. Estou partindo para uma terceira graduação. E amém por isso. Amém por isso. Mas, antes de mais nada, sou cristã. Sou mãe, sou esposa, sou filha, sou sobrinha. E, enfim... Muito bem, muito bem. Cris, o que é para você uma mulher moderna? Uma pergunta bem interessante. A mulher moderna, não necessariamente ela precisa ser uma mulher contemporânea. São coisas diferentes. Né? Uma mulher contemporânea, às vezes ela pode ser aquela mulher assim que é desprendida, que consegue se virar muito bem com Uber, que consegue pedir qualquer coisa pelo aplicativo, que se vira muito bem em qualquer rede social. Então, essa pode ser uma mulher consideramos ela uma mulher contemporânea. Uma mulher moderna é uma mulher que ela vai estar sempre naquele momento do tempo dela, buscando estar à frente. Não necessariamente, porque muita gente pensa que a mulher moderna é aquela que sabe mexer com tecnologia. Não, é aquela que está sempre buscando estar à frente do seu tempo. Buscando estudo, buscando como um método novo de educar um filho, um método novo de decorar a casa, vou pesquisar, seja lá como for. Então, a mulher moderna e a mulher contemporânea, às vezes a mulher contemporânea também é moderna, nem sempre a mulher moderna é contemporânea, não sei se isso ficou bem claro, mas a mulher moderna é aquela que está sempre buscando estar à frente do seu tempo, daquele tempo atual dela.
né? Não, daí você fala assim, nossa, eu me sinto uma mulher tão antiga porque eu não sei mexer com plataformas digitais. Não tem nada a ver. Você pode ser uma mulher moderna sem mexer com plataformas digitais. O importante é você estar buscando uma versão melhor sua, o tempo todo. Muito bem, muito bem. Cris, eu acho muito bacana, porque quando a gente fala da mulher do futuro, é um conceito que representa uma figura multifacetada. Né? É a figura forte, é a figura independente e consciente de si mesma, né? Que acaba rompendo os padrões, que busca conhecimento, que foca em soluções e que acaba ocupando o seu espaço com dignidade. E é interessante porque ela não limita de forma alguma as suas expectativas sociais. E quando eu vejo você falando dessa forma, ouço você falando dessa forma, eu me lembro de algo muito importante. Quem éramos na época de nossas avós, não vou nem falar das nossas mães, mas quem éramos na época das nossas avós e quem somos hoje? Então, quando a gente pensa nisso, é importante você ter falado sobre isso no sentido de que, reforçando até do que eu comentei também, uma mulher moderna, não necessariamente ela precisa saber mexer com tecnologia. Gente, isso não tem nada a ver. Tá? Tem gente que é muito moderna e não tem nenhum acesso à tecnologia, e tá tudo bem. Mas estar à frente do nosso tempo significa justamente buscar mecanismos, buscar soluções que sejam melhores, que você vai ter economia de tempo, que você vai ter quando a gente fala dessa mulher multifacetada, de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Cris, se eu não sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo, significa que eu não sou mulher moderna? Não. Tem gente que se dá muito bem fazendo uma única atividade e tá tudo bem. A gente tem que tirar, né, quebrar esse mito de achar que se eu não sou assim, eu estou errada. Não existe jeito certo, existe errado. Existe o jeito que você consegue entender de maneira muito positiva que eu estou contribuindo para a minha sociedade, para a minha família, mas principalmente para a minha vida, de uma maneira que eu estou crescendo. Porque nós precisamos disso, sabe, Adriane? A gente precisa realmente todos os dias de manhã e se reinventar. Leia um livro diferente. Cris, eu não gosto de ler, não tem problema, assista um programa diferente. Ouça uma música diferente que você não está habituado a ouvir. Expanda sua mente para conhecer outras opiniões. Porque hoje a gente tem uma divisão no nosso país que se a tua opinião não for igual à minha, eu não quero nem ouvir. Não ouça! A gente vinha falando sobre religiões, né? Sim. Ouça o que a outra religião tem para ensinar. Não se bloqueie a isso, não se limite a isso, sabe? Para que a gente possa realmente crescer como pessoa, como ser humano. A gente não pode estar passando pela planeta Terra só passando. A gente tem que crescer, a gente tem que evoluir, a gente tem que aprender com o outro, sermos mais... A minha área de atuação é uma área muito de comportamento, né? Uma área comportamental. E hoje eu vejo que a falta de um bom comportamento, e eu não estou falando de um comportamento requintado, estou falando de um comportamento social, né? É de você ser gentil ao entrar num ônibus, por exemplo. Ao você ter um comportamento social de jogar o lixo na latinha, no cesto de lixo, de você respeitar uma faixa de pedestre. Isso é comportamento. A gente não está nem falando de coisas tão grandiosas, a gente está falando de coisas muito simples. Mas a gente está vivendo hoje num planeta com 8 bilhões de pessoas. Imagina 8 bilhões de pessoas jogando papel de bala no chão. A situação. Que situação que a gente viveria, né? Então, por que em alguns países isso consegue acontecer e em outros não? Por que em alguns estados isso consegue e outros não? Né? Porque, infelizmente, as pessoas têm ideologias diferentes e eu tenho que estar contra você porque você não concorda com a minha opinião. E não precisa ser assim. A vida consegue, a vida pode ser mais leve. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta, se eu fugi um pouco ali. Muito bem, você respondeu perfeitamente a minha pergunta. Não somente respondeu, como também me fez querer te perguntar. Tudo bem, Zenilda? Tudo bem, Evani? Como é que tá a KS Advogados e Associados? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu fazer uma pergunta, Cris. Quando a gente fala da mulher multifacetada, nós lembramos, como você disse, que ela é capaz de navegar em múltiplos papéis, inúmeros papéis. E eu quero saber quais são as faces de Cristiana Castanhari. Mãe, esposa, amiga, quais as habilidades, sem se limitar. Nossa, então. Eu costumo dizer que cada dia eu estou num lugar diferente, mas todos os dias eu estou diferente também. Como eu trabalho com consultoria em empresas, então é natural que cada dia eu esteja numa empresa diferente, num segmento diferente, com uma cultura organizacional diferente.
Assim como se eu for na tua casa, Adriane, desculpa, você tem um jeito de fazer sua refeição. Na minha casa nós temos um jeito. E respeitar essa cultura que cada um tem. Olha, aqui em casa a gente come, nós almoçamos todos juntos, por exemplo. Não, na minha casa cada um almoça com seu pratinho na mão. Não, aqui em casa o almoço cada um come na rua, mas a janta nós jantamos juntos. Na empresa não é diferente. Quando você chega numa empresa, você tem uma cultura instaurada na empresa. Então, quando você fala ali de mulheres multifacetadas, hoje eu digo assim, além de eu ser multifacetada, de fazer tantas atividades, a que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma, é ser mãe. Eu sou apaixonada pela maternidade. Eu sou, assim, apaixonada pelos meus filhos. Muito mesmo. E sou esposa também, né? Sou consultora de empresas. Também aí trabalho hoje como curadora na RH Social Araucária, fazendo entrevista com a galera aí para ajudar na parte de empregos. Estou sempre buscando entender o que o mercado pede, o que o mercado não pede. Estou sempre me reciclando nos estudos. Teve coisas que eu estudei no meu passado que fizeram sentido lá atrás, né? Outrora fez sentido, hoje não faz mais. Então, vou me reciclar, vou buscar. Acabei de comentar aqui no início da nossa bate-papo que já vou começar uma nova graduação o ano que vem. Sim. E eu estou assim, para que eu esteja cada vez mais multifacetada, eu estou me especializando para ficar cada vez... Agora, o meu próximo papel, que não vai ser tão já, pelo jeito, mas eu não vejo a hora de ser multifacetada em ser vó. Ainda não sou. Mas que maravilha. Mas isso eu já posso falar de carteirinha, porque eu sou vovó. Eu sou uma vovozinha apaixonada pelas suas netinhas. E vou dizer, é melhor ser vó do que ser mãe. Fica a dica. Imagino, né? Então, aí é uma outra faceta que eu quero ter aí, se Deus quiser, no tempo de Deus, né? Isso vai acontecer. Muito bem. Cristiano, o que é DHO? Legal. É uma palavra que assusta um pouquinho, né? Sim. Um DHO, uma consultora de DHO, ou um consultor de DHO, nós chegamos nas empresas e fazemos um desenvolvimento humano e organizacional. Não tem como você olhar para uma empresa sem olhar para as pessoas. E não tem como você olhar para as pessoas sem olhar para a empresa. E aí a gente fala muito da cultura organizacional. É muito comum você chegar numa empresa e você ver lá missão, visão e valores de uma empresa. Mas o quanto que isso realmente está compreendido pelos seus colaboradores. Então, quando a gente fala de DHO, a gente não está falando só da sua equipe de líderes, a gente também está falando dos liderados, a gente também está falando dos CEOs, a gente está falando dos grandes cargos, dos cargos mais elevados até os cargos mais simples. E isso tem que ser up-down, tem que ser de cima para baixo. Uma consultora de desenvolvimento organizacional chega na empresa, faz um scanner de como que está aquela realidade e vai apontar algumas necessidades de melhoria. Importante falar que uma pessoa de DHO, ela não vai mudar uma cultura. Cultura não se muda. Isso é um fato. Mas a cultura, ela pode ser melhorada. Por exemplo, você já ouviu assim, Adriane, quando alguém fala assim, esse teu jeitão não vai viver aqui na empresa, não vai render. Né? Você não vai durar um dia aqui, você não vai durar... Porque nós já somos assim. Não, gente, peraí. Às vezes você está perdendo um baita de um profissional porque você acredita que aquela pessoa tem que ter exatamente aquele perfil. E não. Então, às vezes, você poder trabalhar. E aí a gente está falando mais de uma modernização mesmo, de um processo de governança, que é o que a gente chama. De vir com o processo e estar aberto a trazer pessoas diferentes sem perder aquela essência cultural da empresa. Eu olhar para a Adriane e falar o seguinte, a Adriane tem o nosso fit cultural, que é o que a gente chama de fit cultural. Ela tem a nossa carinha. Tá, mas às vezes ela pode não ter a nossa carinha, mas ela está aberta a se adaptar ao nosso time aqui, a estar dentro. Tem empresas que preferem um perfil mais conservador, tem empresas que preferem um perfil mais despojado, tem empresas que preferem perfil mais feminino, perfil mais masculino. É errado, é certo? Não vem ao caso. Mas um DHO, ele chega na empresa, veste a ideia da empresa e transforma isso, né, por meio de ferramentas, de métodos, como que a gente pode melhorar o ambiente de trabalho. Aí a gente vai falar de ética, nós vamos falar de limites, nós vamos falar de regras, nós vamos falar de compliance, que hoje está vindo com tudo nas empresas. O ambiente, como que esse ambiente forma esses comportamentos, a cultura saudável versus a cultura tóxica, né? Então, assim, isso aqui está muito tóxico. Hoje a gente tem leis trabalhistas que não permitem isso, vamos mudar isso um pouquinho. Então, o DHO, ele faz essa leitura da empresa e propõe ali um projeto de consultoria para desenvolver líderes, liderados, processos, projetos. Então, é pessoas e processos. Muito bem. Quando você fala a respeito de DHO, que
você explicou claramente pra gente o que é, você também tinha falado que é consultora de RH e DHO. Por incrível que pareça, uma das minhas muitas facetas, eu trabalhei numa agência de empregos, que a gente não falava numa RH. A gente falava bem assim, numa agência de empregos. Só que a agência de empregos que eu trabalhava, ela fazia colocação na área doméstica. Ah, que legal. Então, importante isso. Importante, eu acho assim, maravilhoso no sentido de eu sempre procurava o perfil, Cris, eu não tenho a formação que você tem, mas eu sempre fui analisar os currículos de cada um, avaliando as suas referências, onde é que tinha trabalhado, quanto tempo ficou, né, e como que era o serviço do trabalho dessa pessoa, o dia a dia dessa pessoa no ambiente de trabalho, né? No caso, como era a área doméstica, é algo muito forte que a gente fala, primeiramente, de confiança. Porque você largar a sua casa na mão de quem você não conhece é algo seríssimo. Segundo, era algo que a gente via estabilidade, porque se a pessoa ficou bastante tempo no trabalho, é porque é uma excelente profissional. Porque quando a pessoa é boa, a gente não quer perder de jeito nenhum, né? E o terceiro é a questão da convivência, relacionamento. Sim. Né? E você trabalha mais diretamente a empresas, mas tudo isso está interligado. E qual é a diferença entre RH e DHO? Mas é muito bom você ter falado, por exemplo, sobre a vaga de doméstica. Sim. Hoje, para quem está ouvindo a gente aí, é uma das vagas mais difíceis de fechar. Eu cheguei a ficar com um processo na agência 3 meses aberto. E aí a minha amiga falou assim, Cris, olha, eu vou acabar fazendo uma proposta aqui para minha faxineira, ela vai vir 2, 3 vezes por semana, porque não conseguimos. Então, numa cidade como Curitiba, não conseguimos uma doméstica para ela, não conseguimos. E você fala, nossa, essa mulher deve ser extremamente chata, exigente. Gente, ela não é. Ela não é. Mas realmente, eu não sei, Adriane, assim, eu não tenho dados para poder comprovar o que eu vou falar aqui. Mas o perfil de antes de uma doméstica é diferente do perfil de hoje. Hoje eu percebo que as pessoas, elas questionam muito, e eu acho isso, a qualidade de vida, muito importante. Então, quando você fala da distância do teu trabalho, se eu moro, por exemplo, vamos pegar aqui, eu moro aqui no SIC e tenho que trabalhar lá no Boa Vista. Já acho longe, não vou. Mas antes a gente tinha doméstica que saía de Colombo e vinha trabalhar, por exemplo, no SIC. Ou que saía de Araucária e ia para o Cabral. Então, o que está acontecendo? E hoje a gente tem um facilitador, e assim, não quero... Gente, não joguem pedras, eu só estou tentando explicar o que é um perfil hoje. A vaga é atraente, o salário é bom, mas hoje parece que a distância tem sido um problema. Então, quando você fala da estabilidade, por exemplo, você pega um currículo e a pessoa realmente fica 3 meses no emprego, 6 meses no outro, 8... Aí, quando você pergunta o motivo, fala, estava longe para mim. Mas hoje, eu sempre andei de ônibus aqui, tá? Desde muito nova. E eu já trabalhei, morava em Araucária e trabalhava no Boa Vista. Por isso até que eu falei do Boa Vista, que me veio fácil na mente, porque era longe pra caramba, né? Só que antes não tinha tanto ônibus quanto tem hoje. Nós temos um transporte coletivo que é muito funcional. Não tô falando que é legal pegar, gente. Não, todo mundo... Eu sei a dificuldade que é. Mas eu digo assim, será que esse realmente é o motivo? Ou porque a gente tá com tanta oportunidade de trabalho que hoje eu me vejo no direito de escolher um pouco mais. Hoje, por exemplo, uma doméstica, ela consegue ter um honorário até superior a muitas fábricas. Sim. Até superior a muitas fábricas. E acredito que a demanda de trabalho, o fato de você não ter que dividir o ambiente com outras pessoas e tudo isso, acaba sendo até melhor. Só que eu sempre digo que isso é uma questão muito pessoal. Quando você fala do RH e do DHO, a gente precisa entender que às vezes o que é bom para a Adriane não é bom para a Cris. Então, a gente respeita muito isso. Não estou aqui fazendo nenhum pré-julgamento. Mas, realmente, será que você é um perfil que você gosta de trabalhar no coletivo, né? E naquela fábrica cheia de gente, tá? Ou não, eu prefiro um ambiente mais tranquilo, quero trabalhar aqui. Ou também tem uma coisa hoje que pesa muito. Não quero ser registrada como empregada doméstica. A pessoa, às vezes, tem uma vergonha disso. Ser registrado como empregada doméstica. O que não há nenhum problema com isso. Sim. Eu vi esses dias, Adriane, bombou demais esse vídeo, acho que estava no TikTok, não sei, que o entrevistador, ele pergunta para uma mulher, qual que é a sua profissão? E ela fala com muito orgulho, eu sou diarista.
Não sei se você viu esse vídeo. Não vi. Eu vou ver se eu acho depois, você coloca na sua bio, porque ele é sensacional. Ela, com muito orgulho, fala, eu sou diarista. E ele fala, e você gosta? Ela, eu amo ser diarista. Aí eles perguntam pra ela assim, e ela, olha, tudo que eu tenho hoje, carro, casa, já construí casa, tenho casa alugada, e cuido do... E aí ele pergunta, e qual que é o seu maior medo? E aí ela comenta, meu medo é de faltar. Daí ela mostra o filho dela. E aí o filho dela tem uma série de situação de... Aí ele tem várias comorbidades de saúde. E ela fala que ele tem problema na fala, que ele tem crise de epilepsia. Então, o filho dela, ele já tem toda uma situação de saúde. E ela é mãe solo. E foi a vida inteira diarista. E aí ela fala, quando eu vier a faltar, como que vai ficar o meu filho? Então, gente, quando você vê aquele vídeo, você fala, cara, essa mulher é uma mulher de sucesso, sabe? E o amor, ela tá no Jardim Botânico, esse vídeo, muitos devem ter visto esse vídeo já. Esse vídeo bombou. E ela fala com muito orgulho, eu sou diarista, sim. E tudo que ela tem foi por conta disso. Então, qual é o problema de você ser registrado como diarista? Então, hoje as pessoas têm esse receio, Adriane, de não querer ser registrado como diarista, como doméstica. Olha, deixa eu te falar uma coisa, Cris. Antigamente, como você está dizendo, era mais comum as pessoas terem vergonha realmente da sua profissão, se fosse doméstica ou diarista. Você falando sobre esse vídeo, lógico, eu quero ver, quero assistir, quero compartilhar. Eu compartilhei, porque é sensacional, essa mulher é incrível. Porque você levantar a bandeira e dizer assim, eu sou diarista. Gente, eu vou te dizer uma coisa, as minhas diaristas são maravilhosas. E vou te dizer mais, o que seria de mim sem elas? Então, meu Eu tava Deus. lascada, a palavra correta é essa. Sabe por quê? Porque assim, eu sou a típica mulher, hoje, por exemplo, 5 horas da manhã eu já estava acordada. Que horas eu vou dormir hoje? Eu vou dormir em torno umas 11h30, meia-noite. E quem é que cuida da minha casa? São elas. E eu vejo, Cris, que a mulher se descobriu. Antigamente, empregada doméstica não ganhava nem um salário mínimo. Não ganhavam. E hoje em dia, qual é o salário de uma empregada doméstica? E, algumas não é nem empregada doméstica, fala secretária do lar, porque elas não querem ser chamadas de empregada doméstica. Diarista. Diarista sempre ganhou mais. Por quê? Porque a diarista, todos os dias, ela tinha aquele valor. Qual é o valor de uma diarista hoje? Conta pra gente, Cris. E uma empregada doméstica? Olha, o salário de uma empregada doméstica hoje está em torno de R$ 2.500 a R$ 2.700. Trivial simples ou variado? Simples. Variado. Trivial variado. Ai, não sei te dizer. Não sabe dizer? Não sei dizer. Agora, a diarista, né? A diarista aí, eu já vi aí diarista, hoje está em torno de 180 até 320 reais. Uau, que a minha não ouça os 320. Não que ela não mereça. Inclusive, se você for ver a matéria, o rapaz pergunta pra ela, quanto que você cobra a sua diária? Ela fala, isso eu não posso falar. Então, sim, tem diaristas especialistas aí que estão cobrando aí 320 reais. E, sinceramente, se cobram esse valor é porque elas merecem, com certeza, sem dúvida nenhuma. Tá? Quando eu falo ali do salário de 2.500 a 2.700, é porque hoje uma família, ela não consegue, por exemplo, infelizmente, porque nós não temos tanto acesso a isso, né? Por exemplo, uma família tem uma doméstica, gostaria de dar um convênio médico para essa funcionária. Não tem como, porque eles não têm CNPJ, e às vezes o convênio precisa que a pessoa tenha um CNPJ. Então, como os benefícios não são tão atraentes como numa indústria, então acabam compensando isso de alguma forma. Então, o salário aí, ele varia em torno de 2.500 a 2.700. Né? E ainda que algumas casas, além de você ter a sua doméstica ali, você ainda tem o jardineiro, tem a diarista. Infelizmente, nem todos conseguem manter tudo isso. Eu sei que muitas famílias precisam e não conseguem pagar esse salário. Então, tá tudo certo também. Desde que haja um acordo entre as partes, tá tudo certo. Tá tudo certo. Olha, eu só consigo pagar um salário mínimo para minha funcionária da casa. E até fazendo uma observação aqui, Adriane, é errado falar secretária do lar. Como se doméstica não fosse digno. É super digno. Então, quando você fala secretária do lar, quando nós falamos secretária do lar, dá a impressão que a gente quer disfarçar aquilo. Não tem que disfarçar. Doméstica. Minha mãe foi empregada doméstica por muitos anos. Eu cheguei a trabalhar de diarista ajudando ela também. E tá tudo certo. Né? Eu não tenho vergonha, já fui panfleteira também, tá tudo certo. Isso não desmerece a gente. Então, às vezes as pessoas, eu entendo,
a polidez de querer falar secretária do lar, com receio de falar minha empregada. Mas não é errado falar empregada, porque o que é uma empregada? É uma pessoa empregada, como meus empregados. Você pode até usar outros termos, minha colaboradora, que hoje está muito na moda, aí o RH fala colaborador, porque empregado é errado. Na verdade, não existe certo e errado. Se você vai falar colaborador, se você vai falar empregado ou empregada. Por que empregado não parece tão ruim, mas empregada parece ruim? Qual é a discriminação? Tá justamente em ser mulher. Porque quando você fala empregada, você já associa uma pessoa doméstica. Sim. Não, mas se você está registrado, o que está lá no seu contrato de trabalho? Empregada. Empregada. Não é errado, gente. Então você fala assim, olha, eu estou empregada. Amém. Né? Então, amém é uma palavra linda. Empregada. Colaborador, eu colaboro. Tudo certo. Outros agora, empresas como C&A, Renner, usam associados. A palavra mais moderna. Afiliados, associados. Afiliados. Então, gente, não tem problema. Você é funcionário e acabou. Associados, eles usam uma outra palavra também que eu tô tendo. Colaboradores. Colaboradores. Por exemplo, a palavra funcionário. A palavra funcionário, ela vem justamente que ela teria que fazer como se fosse, na Revolução Industrial, ela veio como uma parte da indústria que tinha que funcionar. Então, ela veio essa derivação do funcionário. Então, tinha a parte de robótica, né, que hoje está muito mais evoluída, e a parte do funcionário. Então, se você for realmente levar o pé da letra, você não pode ser chamado de funcionário, de empregado, de nada. De colaborador. Você só colabora e não trabalha. E aí, a gente vai entrar numa discussão que não tem fim, sabe? Não, e a gente vai entrar numa discussão que não tem fim, que vai falar sobre as mulheres, e tem algo muito interessante. Eu fui pesquisar como foi que surgiu a história das empregadas domésticas, sendo que, falando empregada, como a Cris mesma já disse, é um grande preconceito, porque você que trabalha numa loja, você é uma empregada. Exato, numa indústria, você é uma empregada. É sobre isso. Mas teve origem, sabe aonde, gente? Lá na época da escravidão. Sim, senhor. Por quê? Porque havia as escravas que faziam todo o serviço doméstico da casa para as sinhazinhas. Depois da abolição da escravidão, já tinha que pagar a escrava. Ela já não mais trabalhava de graça, né? Em troca somente da comida. Não, ela além de comer, ainda ela tinha o salário. E foi aí que começou. Começou com a valorização do trabalho escravo, que hoje começaram a empregar mulheres que trabalhavam no lar. E uma coisa interessante, Cris, que o nosso pessoal já está começando a fazer perguntas. Que bom! Adri, o que é o simples e o variado que você falou? Então, eu vou explicar. Uma empregada doméstica, uma mulher que trabalha na área doméstica, ela pode desenvolver 3 tipos de serviço, né? Tem aquelas que faz o simples. O que é o simples? É aquela que faz a faxina na casa, entendeu? E que faz o arroz e feijão. Acabou, arroz, feijão. Trivialzinho. Trivial, simples. Uhum. E tem a variado, trivial variado. Então, a gente vai colocar trivial simples, trivial variado. O que é o trivial variado? É aquela que, além de fazer o arroz, o feijão, já faz um soufflé, faz uma lasanha. Comidas um pouco mais elaboradas. Exatamente, pratos mais elaborados. E tem a forno e fogão. Então, o salário de uma trivial simples é um, trivial variado é outro, e forno e fogão é outro. E aí eu fico pensando aqui, Cris, por que a mulherada não quer mais trabalhar na área doméstica? Que tá ficando cada vez mais caro. Sabe me dizer o que é? O que houve? Eu acho que foi a desvalorização. Elas acham que não é um trabalho honrado. Eu penso que é isso que elas pensam. Olha, esse ano, eu penso que já virei o ano, né? Esse ano mesmo, eu estava fazendo um processo para uma família top aqui de Curitiba. E ali, quando a gente falou do variado, né? Como eles têm uma certa etnia, eles gostam de comidas bem especiais. Então, eu tinha que achar uma pessoa que fosse fazer comida ali, mas tinha que ser além do trivial e atender um cardápio que vinha da ascendência deles. Então, era um cardápio um pouco... Prefiro não citar aqui. E aí, foi um pouco mais difícil, mas eu também compreendo que realmente não é uma cozinha comum, né? Não sei nem, assim...
os ingredientes são diferentes, o preparo é diferente. Não é o nosso arroz, feijão com bife e fritas que a gente ama. Era um pouco mais elaborado. Nós conseguimos, em todo o processo, entrevistar 3 pessoas. 3 pessoas que tinham essa especialidade. E aí, no que parou? A pouca estabilidade. Pouco tempo no Pouco tempo nos empregos. Então, tinha uma até que, inclusive, tinha sido... você vai saber até melhor do que eu explicar. Tem a chefe, tem uma pessoa que auxilia o chefe. Então, ela... auxiliar de chefe. Auxiliar de chefe. Chefe e subchefe. Então. Ela chegou a ser isso nesse restaurante. Então, dessa comida especial. Desse prato especial, né? Só que ela ficou 2 meses no restaurante, 1 mês no outro, nem 30 dias no outro. Não chegou a passar período de experiência. Aí você puxa... E você olha nos restaurantes e fala, nossa, tudo restaurante bons, né? Salários bons. Então, você pergunta, será que os 10 restaurantes estão errados? Só ela tá certa? Então, você começa a perguntar, assim, puxa... Aí você começa a perguntar pro candidato, o que aconteceu que você não parou? Esse eu não gostei. Esse me trataram mal. Esse... E vai acabando com o currículo dela. Vai acabando com o currículo dela. Mas quando você fala que as pessoas talvez não se sintam valorizadas, numa rodinha de amigos, por exemplo, o que você faz? Eu sou enfermeira. E você? Eu sou, sei lá, eu sou vendedora. Você? Eu sou corretora. E você? Eu sou empregada doméstica. A pessoa fica constrangida de falar isso. E é possível que ela esteja ganhando mais, tendo um honorário até superior, do que aquela rodinha de amigos. Então, não tem que haver esse tipo de preconceito. Porque a verdade é que se não fosse essas mulheres batalhadoras, esse mundo pararia. Olha só, quando a gente fala de assunto doméstico, eu fico pensando, muitos brasileiros têm um sonho de sair do Brasil e ir trabalhar no exterior. Quando eles vão trabalhar no exterior, eu conheço amiga, contadora. Ela chegou a ser contadora da Panasonic, né? Então, você pensa, contadora, Panasonic, meu Deus, pois é. E ela foi para os Estados Unidos e lá ela foi trabalhar de faxineira. Pois é, Adriane. De empregada doméstica, sabe? Associação Contigo Peru. Beijo, sejam bem-vindos, seus lindos. Então, ela saiu do Brasil para ir trabalhar no exterior como empregada doméstica. Mas aí eu faço uma pergunta para você, Por que então. que não aqui? Então, aí eu vou te fazer uma pergunta. Vamos supor, ela foi para ganhar em dólar. Você falou que ela foi para os Estados Unidos. Tá. Tem muita gente que sai para ganhar em libra, em ien, não importa. Então, assim, tudo bem, lá eu vou ser doméstica, mas eu tô ganhando em dólar. Então, vamos supor que ela esteja ganhando, hipoteticamente, que ela esteja ganhando $1.000. $1.000 hoje no Brasil dá em torno de, vamos lá, R$6.000. Mas se alguém pagasse para ela aqui R$6.000 para ela ser doméstica, ela aceitaria? Não. Porque o fato de você ser doméstica, mas nos Estados Unidos, então é outro nível. Tem o peso do dinheiro, eu sei que tem. Mas se for só pelo dinheiro, eu pago o mesmo valor que você está recebendo lá para você ser aqui uma doméstica. Aí a pessoa não aceita. Eu sei isso porque eu já vi isso acontecer. Então, não é só o dinheiro. Você vai para Londres, por exemplo, em inglês tem uma coisa linda, que em inglês ele não tira a própria lata de lixo. Tem que ser independente da situação financeira dele, tá? Tem pessoas para fazer certas coisas. Então, ele não faz. Se a casa, não, preciso de alguém para pôr um gesso na minha casa. Eu tenho que contratar alguém porque eu não vou pôr a mão aqui dali. O que é muito bom para o prestador de serviço, porque tem sempre serviço. Mas o que acontece? Eu conheci um empresário, conheço ele, um super de um empresário aqui, que saiu para ser o quê? Gesseiro em Londres. Hoje ele atende toda a Inglaterra, mas ele está em Londres. E a mulher dele, que era coordenadora de RH de uma empresa enorme numa cidade, eu não vou falar a cidade, senão vamos descobrir quem não acha legal essa exposição. E ela era coordenadora de RH e ela hoje está limpando casa. Olha só, que interessante. Quem é que acabou de entrar no nosso programa ao vivo? Ele, Silvinho da Comunidade. Por que Silvinho da Comunidade? Porque ele desenvolve vários trabalhos sociais nas comunidades, que eu antigamente chamava de favela. Olha só, sim, eu falava favela. Você sabe o que significa favela? Não sei. Não sabe? Pois é. Eu vou até abrir aqui porque eu quero ler, sabe? O que é favela? Eu vou te perguntar, vou ver. Favela é um termo brasileiro para áreas urbanas informais, nascida da necessidade de moradia, caracterizada por ocupações autônomas, muitas vezes sem infraestrutura completa.
E aí, ele foi buscar informações e ele trouxe para mim essa informação, que favela é o nome de uma árvore. E que começou lá no Rio de Janeiro. Uhum. Então, quando as pessoas invadiam, né, porque não tinha lugar para morar, elas iam para aquele lugar, porque era um lugar onde tinha muitas árvores com o nome de favela. Então, para onde que ele vai? Tá lá na favela. Ah, eu não sabia da origem da palavra. E foi aí que começou a história da favela. Silvinho, você que entrou agora, deixa eu te falar já do que se trata o nosso programa. Hoje o nosso programa fala de mulheres no futuro. Quem é a mulher? A mulher do passado, a mulher do presente. E nós estamos aqui com a grande Cristiana Castanhari, uma grande profissional. E ela trabalha muito nessa área de RH e nós estamos falando sobre qualificação profissional, né, das mulheres. Por que nos Estados Unidos as mulheres querem trabalhar de empregada doméstica e no Brasil não? Aí eu falaria o seguinte, se me perguntasse isso. Por que elas não querem trabalhar aqui no Brasil como empregada doméstica? Porque não ganha bem. Pronto, falei. Tô errada, Cris? Não. Mas é o que eu digo, não é só o salário. Porque se for proporcionalmente, fala assim, então eu te pago o mesmo salário para você ser doméstica aqui no Brasil, aí a pessoa não quer. Porque o que acontece? Lá, eu não gosto de falar assim, sabe, Adriane? Sou eu, Cris. Eu não gosto de falar assim, porque no Brasil é assim. Não, tá? O Brasil tem qualidades incríveis que você não vê em outros países do mundo. Então, eu não gosto de tratar o Brasil como... Mas aqui no Brasil tem um jeitinho, porque aqui no Brasil as pessoas são assim. Quando a gente fala isso, a gente está também falando de si. Por exemplo, no brasileiro fura fila. Você fura fila? Não. E você é brasileira. Então, não vamos generalizar. Ah, porque jeitinho brasileiro. Eu não tenho jeitinho brasileiro. Então, não, vamos tomar cuidado com esse nosso complexo, muitas vezes, de achar que o brasileiro está sempre... Mas, enfim, o que eu quero te dizer, fora do Brasil, um subemprego, ele é muito bem valorizado. Mas não é porque ele é valorizado no sentido de que vou pagar bem. É que a moeda deles realmente é mais forte. Isso é indiscutível. A gente está falando de economia. É indiscutível que a moeda deles é mais forte. Nós não conseguimos pagar o proporcional aqui porque, infelizmente, a nossa moeda ainda não é tão forte. E nós temos, consequentemente, tributos que faz com que você inviabilize isso. Hoje, quando você vai, por exemplo, trabalhar num serviço doméstico fora do Brasil, muitas vezes esse serviço ele não é um registrado, ele nem é CLT. Então, quando você pensa não é nem CLT, não dá para comparar, por exemplo, um trabalho no exterior com um trabalho no Brasil. Estou falando no caso dos subempregos, tá? Não tem muito tempo, eu entrevistei um rapaz que ele morou muito tempo no Canadá, ele morou depois na Inglaterra, países de língua inglesa, eu não vou lembrar agora os 3 que ele morou. E formado, e aí eu tinha acabado de chegar no Brasil, há 2 meses ele estava aqui. E eu falei, você se formou e foi para fora do Brasil, por que você voltou agora? E ele falou, eu não quero mais trabalhar no subemprego. Uhum. Porque lá ele falou, olha, lá eu era motoboy, eu era lavador de vaso, eu era limpador de chão. E aí eu falei, não quero mais isso. Então ele juntou um dinheirinho lá e agora ele veio investir na carreira dele aqui no Brasil. Não dá para comparar. Porque nós temos hoje, por exemplo, um funcionário que está registrado aí por R$2.000, ele custa para o empregador quase 4.000. Se você for considerar 13º, férias, proporcional, vale transporte, tudo. Então, que bom se a gente pudesse pagar os 4.000 para o funcionário. Gente, eu não estou aqui querendo discutir política, por favor, nem tributos. Sim. Mas o que você... Olha, Cris, eu prefiro ter 4.000 na mão do que 2.000 registro, porque eu só ganho R$2.000. Você ganha R$2.000. Aliás, vou fazer uma correção aqui que eu sempre trabalho isso. A gente não ganha salário nenhum. A gente recebe. Porque não é de graça. Não, a gente não é. Você entrega um trabalho e recebe por isso, né? Então, não se ganha bem ou se ganha mal. Você recebe por um trabalho que você entregou. Mas, infelizmente, hoje os nossos tributos inviabilizam a gente pagar melhores os funcionários, colaboradores, associados, muito acionistas. Imposto, né? Imposto hoje, né? Quem é empregador e estiver ouvindo sabe bem o que é isso. Exatamente, sabe que está cada vez mais difícil. E eu ouço, Adriane, hoje, empregadores falando como eu gostaria de pagar melhor para a minha colaboradora. Mas se eu aumento o salário dela, aumenta proporcionalmente os tributos que ele paga. E aí, se o empregador falar o seguinte, mas se eu pagar por fora, isso a gente já foge de uma lei trabalhista. Então, entende que
que é complicado demais. Eu entendo que é complicado Gente demais, do entendo céu. que é uma questão de governança, Uhum. eu entendo que é uma questão de roubalheira, eu entendo também que é uma questão que empobrece o povo. Pois é. Empobrece, é essa a palavra correta. Você sabe que eu fico bastante pensativa nesse sentido, e a gente conversando agora, principalmente sobre as mudanças que nós mulheres tivemos no decorrer dos anos em suas profissões, eu optei por falar sobre a área doméstica, Cris, pelo seguinte, eu conheço, eu tenho amigas, elas sabem que eu estou falando, tá? Eu não quero, de forma alguma, que vocês fiquem tristes comigo, mas você vai entender o que eu estou dizendo. Um dia eu cheguei para ela e falei assim, ela está nos assistindo, um dia eu cheguei para ela e falei assim, amiga, trabalhar de empregada doméstica dá muito dinheiro? Muito dinheiro. Se você quiser ser uma forno e fogão, eu te ensino, eu te ajudo, porque você trabalhando na área doméstica, como disse você, Cris, empregada, você é. Sim. Todas nós somos empregadas. Sim. Ou é de uma loja, ou é de uma empresa, de uma indústria, enfim, você é empregada. O que muda é a segunda palavra, que é a doméstica, lojista, varejista, atacadista. Então, essas mudanças. Porém, Cris, eu fico observando e eu falei pra ela, vá trabalhar. Ela falou assim, eu vou trabalhar de empregada doméstica? Capaz. Nunca, nunca. Querida, o que você faz em casa? Você lava? Você passa? E você recebe por isso? Você cozinha? E ganha quanto? Fala aí, Cris. Mas é verdade. E por isso que hoje, muitos colaboradores, funcionários, quem tá aí, está preferindo a contratação PJ. Trabalhar como pessoa jurídica. É óbvio, quando a gente fala de uma empregada doméstica, isso é bem viável, né? Fica complicado. Por quê? PJ é uma situação... Gente, PJ não é CLT. CLT você pode determinar num contrato de trabalho horário de entrada, horário de saída, você pode exigir uniforme, você pode tudo isso porque você está dentro de um CLT. Do PJ, ele é um prestador de serviço que presta serviço para a tua empresa. Para a doméstica, isso fica um pouco complicado. Por isso que elas preferem, no caso, o diarista. Né? Por quê? Porque acaba efetivamente tendo mais recurso na mão. Vamos pensar assim, Adriane, quantas pessoas você conhece, ainda mais que você é da ONG, né? Quantas pessoas você conheceu que chegou a efetivamente pegar realmente fundo de garantia e falar, agora eu vou usufruir do meu fundo de garantia? Olha, pois eu vou te falar uma coisa. Dá para contar nos dedos. A gente não tem vida para isso. A gente não tem vida para isso. Infelizmente, isso é algo que está se perdendo. Antigamente, nós poderíamos falar. As pessoas trabalhavam. Olá, Bruno, seja bem-vinda. Mara também. Eliane, seja bem-vinda. Falando sobre Eliane, me lembrei da minha pastora Eliane Prado Queiroz. Vou fazer uma sugestão para você e para ela nesse exato momento. Eu acredito que é importante, Cris, a gente levar essa informação de qualificação profissional para as comunidades que nós participamos, seja da sua igreja, seja da sua escola, sabe, seja no teu grupo de amigos. E eu acho que é importante a gente desmistificar esse preconceito que as pessoas têm da área doméstica. O que você acha disso? Com certeza, gente, porque é uma área extremamente valorizada, e infelizmente é subestimada, sabe? E às vezes por conta mesmo da própria pessoa, como a tua amiga falou, eu ser doméstica de jeito nenhum. Agora sim, é como eu disse, com relação a gente respeitar a opinião. Olha, eu não quero ser doméstica porque o meu sonho é ser enfermeira. Tá tudo bem? É diferente. Ok, então legal. Então, o que você tá fazendo para você ser enfermeira? Vamos lá. Ah, eu não tô fazendo nada. Então, minha amiga, vamos fazer, né? Vamos fazer alguma coisa. Essa semana eu tava conversando com 2 candidatas lá na agência, e as 2 são da Bahia. E elas falaram que elas cozinham super bem, super bem. E eu falei assim, por que não tentar uma área de cozinheira? Ah, não, na cozinha não. Aí? E eu falei, mas gente, por que não? Não, na cozinha não. E elas sabem, eu não conheço a comida delas, eu não tive esse prazer ainda, mas elas disseram que elas cozinham assim pra família toda, quando tem evento na casa, tudo, eles já escalam elas, então elas já estão acostumadas com isso, mas não querem trabalhar de cozinheira. E aí eu falo, ok, então, mas o que você quer da vida? Ah, eu não sei ainda o que eu quero. Então, até você decidir,
tem uma renda. Não quer trabalhar fora? Cozinha em casa, faz um bolo, tenha a sua independência financeira. Seja proativa. Faça por si. Mas isso que você falou é importante, Adriane. É importante as pessoas entenderem que não precisa haver esse é um subemprego. Não. Quem está nos ouvindo aí, que tem as amigas aí, as parceiras, as colegas aí, gente. Pela Rádio Paraná Oficial, pelos canais já passaram de 160 mil ouvintes. Olha que legal, aleluia. É um trabalho extremamente importante. Só que assim, também tem que ter dom, tá? Porque eu, por exemplo, sou um desastre. Se eu fosse depender disso para ter meu ganha-pão, eu sou lerda para limpar minha casa, olha, não dá. E isso é dom. Nós temos uma irmã na igreja que ela é diarista e ela não tem dias da semana demais. Ela trabalha os 5 dias. Qual delas? A irmã Maria. Tá. Ela é lá da minha célula, inclusive. Ah. E ela falou assim que ela já não tá aguentando mais, porque o joelho, tudo. Mas ela não tem dias mais. E ela fala, quando ela pega uma casa, ela entrega naquele brinco. E ela tá com as mesmas clientes há um tempão. Sabe? Por quê? Porque ela constituiu ali... Eu tenho uma tia, irmã do meu pai, que ela tá na mesma casa há 25 anos. Como diarista, na São Paulo, capital. Uhum. E assim, aí fora essa casa, ela trabalha em mais 2, que tem mais ou menos o mesmo tempo ali. E ela fala com muito orgulho, eu sou doméstica. A tia Luzia, depois eu vou mandar esse vídeo pra ela. E ela fala assim, com tanto orgulho desse trabalho que ela faz, olha, não tinha nem pensado nela. E ela é uma pessoa que veio, na época, né, do interior do Paraná para São Paulo, capital. Começou como doméstica e nisso foi. Cris, eu vou ter que falar aqui, concordo exatamente com tudo isso, já quero conhecer a tia, mas esse nosso assunto tem tudo a ver com o nosso tema, que é característica da mulher do futuro. Porque quando a gente fala sobre a mulher do futuro, primeiramente, ela foca em quê? Conhecimento e solução. A mulher do futuro, para mim, ela é aquela apaixonada por aprender, aquela que foca em soluções e no que precisa ser feito. Com certeza. E ela não tem problemas com rótulos. E é sobre isso que nós estamos falando isso. Gente, o problema com os rótulos. E quando a gente, olha só, como a gente está vivendo uma era de rotulação muito estranha. Tá. Porque para algumas coisas, muitas pessoas levantam a bandeira. A mulher tem que ser independente, a mulher pode vestir do jeito que ela quiser, a mulher pode tudo. Mas aí, quando a gente vai levantar a bandeira de, olha, tenho um subemprego, por que eu tenho vergonha disso? Então, assim, a gente não tem vergonha de falar tanta coisa que a gente conquistou. Mas a impressão que dá, às vezes, é que se você é uma doméstica, eu não evoluí. E não tem nada a ver. A gente está falando realmente sobre conhecimento, sobre evolução, sobre... uma doméstica, por exemplo, de 25 anos, não precisava usar uma air fry. Hoje já tem que saber usar. E tantos tem que acompanhar a modernidade. Isso, então, ok. Então, hoje, olha, Adriane, uma coisa que tem acontecido, a gente falando de modernidade também, de mulher moderna, a mulher moderna muito viciada em WhatsApp. Que não para. Não trabalha. Não para nos empregos, porque tem que ficar vendo vídeo no TikTok. Credo, Cris, será que isso acontece comigo? Acontece com algumas pessoas aí, viu? Não sei se nesses 160 mil pessoas, se alguém faz isso, mas algumas pessoas fazem. A ponto de você ter que falar o seguinte, olha, você está sendo despedida ou desligada, ou enfim, porque você fica mais tempo no teu celular do que trabalhando. Ai, Cris, você vê muito isso? Infelizmente. E gente jovem, e gente não tão jovem, ou gente menos jovem, só ali, ó, no TikTokzinho ali, sabe? No WhatsApp, enfim, né? E ela está sendo paga para ficar assistindo na hora do serviço? No contrato de trabalho não diz que ela está sendo paga para mexer. Gente, vamos lá. Eu tenho uma emergência, peguei meu celular, olha, esposo, aconteceu isso, depois a gente se fala. Deixa o celular lá, ok? Acabou alguma coisa? Volta lá no celular, ok? Agora ficar ali... Gente, aí a gente está falando de novo de comportamento, né? Você não gostaria de contratar uma pessoa para cuidar do seu filho, por exemplo? Que ao invés de... eu estou indo trabalhar na casa da Dona Maria, enquanto isso eu estou contratando a Rose para cuidar do meu filho. E aí você quer que a Rose realmente fique mexendo no celular ao invés de cuidar do teu filho? E isso tem acontecido bastante, Adriana. Infelizmente, a tecnologia, a gente fala de mulher moderna tem que ser inteligente. É usar as redes sociais no momento que tem que usar. É no emergência, deixar um recadinho e voltar. Né? Eu sei que é gostosinho, é viciante ali, mas tem que ter tempo para isso. A mulher moderna, ela tem que saber, entender o seguinte, olha,
Quanto tempo eu fico no celular? Gente, faça essa pergunta para si mesmo. Quanto tempo eu fico vagando nas redes sociais? Ah, eu vou fazer uma conta. Sei lá, 2 horas por dia. Dá para diminuir para 1 hora? Ó, 1 hora ainda é muito, tá? Só tô colocando um exemplo aqui. E essa outra 1 hora? Dá para você ler um livro? Dá para você fazer um curso EAD, que seja? Dá para você assistir uma palestra sobre a sua área de atendimento, sobre a sua área de trabalho? Ou sobre alguma educação corporativa, sobre alguma coisa sobre filhos, alguma coisa sobre leis? Sai um pouco daquilo, porque daí hoje a gente tem esses influenciadores que, me desculpa, muitos não sabem nem o que estão falando para influenciar uma geração aí. Cuidado com isso, sabe? Nem tudo que se ouve, nem tudo que reluz é ouro. Vamos colocar assim, né? Gente do céu, é gente que não sabe o que está falando, pra gente que não sabe o que está ouvindo. E, gente, por favor, não é crítica, mas eu digo assim, a pessoa tem que ser um pouco mais criterioso para quem realmente eu escolho acompanhar. Tem uma pessoa aí que tá bombando na internet aí, nossa, mesmo que você não queira, ela aparece para você. Uma pessoa que tentou sambar, não conseguiu sambar e tal. Gente, é incrível a quantidade de pessoas que seguem essa mulher. Eu falo, mas que conteúdo essa mulher tem? Nenhum. Ai, amiga, pelo amor de Deus, se for falar dessa questão de redes sociais, eu no início, quando eu comecei a aprender, fiquei, não. É importante sim, nós fazemos parte, estar antenada, acompanhando a evolução, mas é importante a gente também saber filtrar. Sim. Aquilo que a gente vê, aquilo que a gente ouve. Aquilo que te edifica. Aquilo, né, que te enche. Entendeu? Aquilo somou pra mim, aquilo é legal. Eu gosto de uma piadinha. Eu adoro ver stand-up no WhatsApp. De vez em quando ele deu uma piadinha ali legal. Mas há tempo para tudo. Isso é bíblico, hein? Isso é bíblico. Há tempo para tudo, gente. Vamos tomar cuidado com isso, porque a mulher moderna tem que ser inteligente, hein? A mulher moderna, só um pouquinho aqui que eu acho que eu fechei a câmera, pois é. A mulher moderna, além de ela ser inteligente, ela tem que entender que a mulher do futuro, ela não é um tipo físico, né? Eu sou a mulher do futuro. Eu uso as roupas mais modernas acompanhando a tendência da moda. Legal, tá elegante, tá bem vestida, beleza. Mas a mulher do futuro, ela não é um tipo físico, não é um conjunto de regras. Sim. A mulher do futuro vem da atitude. Da atitude de empoderamento, da busca por igualdade, do protagonismo, da história em si, com força, com dignidade e pelas causas que defende. Isso fala muito sobre a pessoa. E agora eu preciso fazer uma pergunta. Quando nós estamos falando de mulher do futuro e no momento nós estamos falando da questão de empregabilidade, a pergunta nas empresas, assim, nos RHs, os DHO, eles avaliam as redes sociais? Chega a esse ponto de avaliar as redes sociais de quem vai ser contratado? Então, isso é uma coisa bem delicada, mas sim. Não só as redes sociais, mas como, por exemplo, foto de perfil. Como, por exemplo, aí a pessoa coloca assim, eu quero muito trabalhar. Aí ela escreve assim, sextou. Aí, não quero saber mais de trabalho. Então, cuidado assim. Ok, a tua rede social é particular, você coloca o que você quiser. Mas a partir do momento que você estiver procurando um emprego, toma cuidado. Na verdade, a rede social é o quê? Ela é um reflexo das suas opiniões. Isso é um fato. Se a empresa olhar ali e falar, puxa vida, ela defende coisas que eu não concordo, eu posso querer não contratar essa pessoa. Cris, isso é preconceito? Não, é um conceito. Porque essa pessoa também não vai se sentir acolhida. Mas sim, as empresas olham. Agora, se isso é um fator decisivo na contratação ou não, aí vai de empresa para empresa. Mas sim, é olhado. Nem todas as empresas olham, nem todas as empresas veem isso como fator determinante para contratar ou não, tá? Nem todas as empresas. Porque também você pode ter uma rede social linda e, na verdade, dentro da empresa você não ser uma pessoa tão linda. Sim. E o que é interessante nisso tudo é que antigamente euzinha aqui para contratar, né, para o espaço onde eu trabalho, fora dos estúdios da rádio, eu não observava, não olhava. E depois, pelas experiências que a gente tem, eu fui depois olhar as redes sociais e é exatamente como você está dizendo. Existem algumas situações, a questão do barraco, confusão. Comigo é assim mesmo. Exatamente.
Comigo vai ser assim. O barraco vai cair. Quem que quer alguém assim trabalhando? Eu nasci assim e não mudo, né? Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim. Cresci assim, vou morrer assim. E isso é ruim, porque da empresa fala assim, puxa, mas... E aí, de repente, a pessoa que tá ouvindo fala assim, nossa, mas quer dizer que a minha rede social pode me influenciar para não ser contratado? Pense ao contrário. Se você estivesse contratando uma pessoa para te ajudar e fosse totalmente o oposto dos valores com que você traz para tua vida. Você se contrataria? Você se contrataria? Né? E esses dias eu ouvi eu ouvi uma pergunta que eu achei ela sensacional. Se você fosse um contratado PJ e você se contrataria, a pergunta é, então assim, eu sou uma empresa, estou me contratando. De fato, você se contrataria pelo resultado que você entrega? Forte. Você sabendo disso, porque você sabe realmente se você deu o teu máximo ou naquele dia você só... Sabe aquele funcionário abelha? Que ele tá zoando ou fazendo cera? Então, como é que é? Repete, produção. Gostei. O funcionário abelha, ou ele tá zoando ou ele tá fazendo cera. Ou assim, efetivamente amei. Só enrolando, sabe? Mas assim, de fato, assim, você fala, pô, conhecendo eu realmente me contrataria e me pagaria muito mais. Porque eu entrego. Ou, cara, realmente eu tô falhando. Eu sei, gente, todos os dias a gente não tá com a nossa potência lá em cima. Tem dia que a gente tá um pouco, nós somos humanos e tá tudo certo. Mas, de fato, você tá comprometido com aquele projeto? É uma autoconsciência, isso é uma introspecção. Fala, puxa, realmente, hoje eu não tô... Hoje, ontem, antes de ontem, semana passada. E aí você começa a perguntar, o que tá faltando, né? É o trabalho, não é o trabalho? O que faz pensar que você sair dali, você vai achar um trabalho melhor? Isso é muito ilusório. Eu vou sair daqui, eu já estou 10 anos nessa empresa, eu não aguento mais. Tá, mas ali você está numa certa... Você conhece a empresa. E a outra empresa que você vai entrar? O que você pode esperar dela? Gente, eu sou super a favor das empresas, né, de você... Olha, eu acho que já deu aqui, eu vou partir para outra carreira. Tudo certo. Mas cuidado, né? Qual é o motivo de você realmente querer sair dessa empresa para entrar em outra? Eu preciso responder essa. Você não está fazendo uma pergunta, você está mostrando aí, contando a história em si. Mas qual é o motivo de você sair de uma empresa menor? Então, lá tinha um gerente que não gostava muito, que não ia muito com a minha cara. E eu sou assim. Eu não aguento, não levo desaforo pra casa. Comigo é assim, eu quebro o barraco mesmo. Ou senão, mas e por que você saiu da outra empresa? Menina, não me pagavam direito, atrasava meus pagamentos, a empresa era isso, a empresa era aquilo, a empresa aquilo outro, a empresa aquilo. Então, o que a gente entende? A gente que tá de fora, a gente já sabe que se ela agiu dessa forma naquela empresa, qual é a dúvida que ela vai agir da mesma forma na próxima? Se ela não tiver mudança, primeiramente, na mente. E sabe o que é curioso quando a pessoa fala que a empresa não paga direito? Por quê? E aí você conhece a empresa. Todo mundo elogia a empresa. Então, assim, a empresa tem lá 300 funcionários. Ela era a única que não recebia direito? Pois é. Então, estranho isso, né? Mas eu compreendo que também tem empresas também que atrasam salário, tudo. Isso aí a gente também sabe, porque, gente, a RH tem informação. Hoje a gente cruza as informações e aí a gente sabe. Tem empresas tão boas, Adriane, que você não vê funcionário no mercado. Aquela empresa que o povo fala bem assim... gente, eu queria tanto entrar nessa empresa, mas é difícil entrar lá. E aí você fala assim, gente, cadê as pessoas que trabalham nessa empresa? Estão lá. Não saíram de lá. Aposentaram. Então você fala assim, quando você vê uma pessoa, fala, nossa, mas fulano de tal empresa? Como assim, né? Você até estranha, né? Porque realmente tem empresas que são tão boas que você não vê profissional dessa empresa no mercado de trabalho. Eu vou falar com a minha pastora, vamos dar uma formação dessa para as mulheres, vamos levar esse assunto de empregabilidade, quem é, quem não é, quem pode, quem não pode, agora, bora lá. Falando sobre empregabilidade, Adriana, é importante para os empresários aí que estão ouvindo a gente, não deixar de investir no seu colaborador para que ele sinta realmente o desejo de ficar. No sentido de que, quando a gente fala de DHO, a gente está falando realmente de investir numa capacitação, num treinamento, num diálogo aberto, num ambiente de trabalho, porque às vezes você está com um ambiente com muito ruído. Será que eu posso fazer alguma coisa para melhorar isso daqui? Será que de repente é necessário fazer uma sala de descompressão? O que é uma sala de descompressão? É um horário que o pessoal vai chegar lá na hora do almoço e vão mexer na internet, ali pode, entendeu? Eu vou ver
eu vou ver um telejornal, eu vou jogar um pimbolim, por que não fazer uma sala de descompressão? Então, as empresas também começarem a pensar, e esse o DHO faz, de entender, primeiro por uma pesquisa de clima interno, o que realmente os meus colaboradores querem para que eu possa melhorar o ambiente de trabalho, para poder reter esse talento. Eu não quero perder a Adriane, eu não quero perder a Cris. Então, o que elas querem que a empresa faça? É claro, devido às proporções, né? Porque aí, de repente, o funcionário fala, eu gostaria que tivesse uma pista de dança bem no meio da fábrica. Aí não dá, né? Mas só se for na Craft. Agora, pasme, Adri, quando a gente faz pesquisa de clima interno na empresa, o que os funcionários pedem são mudanças tão simples, são mudanças tão monetariamente pequenas, que o resultado que traz acaba sendo até, o investimento é irrelevante. É irrelevante. Tipo? Por exemplo, uma televisão na sala, no meu espaço de almoço. Um Wi-Fi disponível no nosso horário de almoço. Como, por exemplo, a gente queria uns puffs para sentar aqui no horário do almoço. Gente, eu não estou falando nenhuma bobeira. Quantas vezes você passa na frente de uma empresa e você vê os funcionários dormindo debaixo de uma árvore? Um monte. E aí você pergunta, mas será que essa empresa não tem um espaço para descansar? Muitas vezes não tem. Ah, Cris, mas fica caro fazer isso. Fica mesmo, será? Quantos funcionários você tem? Você fazer uma sala, uma televisão, um ar-condicionado, joga lá um tapetão de sisal, coloca uns puffs, sabe? O pessoal ali já está em um momento de confraternização, de interação ali. É muito bom isso. Às vezes, realmente, o funcionário quer ir para debaixo de uma árvore. Tá tudo certo. Mas ele fazer aquilo só porque é a única opção que ele tem, aí é triste. Eu já vi empresas onde o funcionário come a marmitinha no estacionamento da empresa. Porque a empresa não dá um ambiente para a pessoa fazer uma refeição. Então, quanto custaria isso? Sabe? Então, são perguntas que às vezes o empregador tem que fazer e entender, será que realmente é tão absurdo assim, é tão fora da realidade? E às vezes não é. Retém esse talento dessa forma. Pois é, Cris, isso que você está dizendo é algo que nós vemos no dia a dia. E quando a gente observa as meninas novas de hoje em dia, quando eu falo as meninas novas, é que meus cabelos brancos já falam por si. Mas é que a minha mãe, ela tinha uma frase que era assim: eu não me troco. Tudo bem, Tuque? Tudo bem, Xalã? Tudo bem, Fabiane? O Tuque Lucas é um músico fantástico. Eu via minha mãe dizendo bem assim: eu não me troco por essas novinhas. Eu não me troco. Mas quando ela falava eu não me troco, ela estava querendo dizer pela força, pela coragem. E quando eu falo sobre a força e pela coragem, tudo bem, Anaí, seja bem-vinda. E quando eu falo pela força e pela coragem, eu não estou falando da situação de força bruta. Eu estou falando da força de ter coragem. Porque é preciso ter coragem para começar a mudança. Então, acho que esse é o primeiro passo para o sucesso. E entender que todos nós, mulheres, temos a capacidade, temos a força de gerar vidas, sabe? Nós somos multifacetadas. Somos. É sobre isso. Nós temos a força de continuar levantando a cada rasteira da vida. E na área profissional é da mesma forma. Meu bem, se você não está feliz e realizada com o que você está fazendo, acorda! Você tem condição, você tem capacidade para fazer diferente. Sim. Você tem condição de iniciar uma nova história. E você vê muito isso, Cris, no seu ambiente de trabalho? Eu vejo, Adriane, e eu vejo uma coisa importante. Às vezes a pessoa acha que não é para ela. Eu vim de uma família simples, nunca vou conseguir ser alguém na vida. E a gente ainda tem... Você fala, nossa, mas a gente está falando de mulheres do futuro, tem gente que pensa assim ainda? Muitas. E às vezes essa mudança só acontece depois de um divórcio, depois que mudou de cidade. E às vezes a mudança ela pode acontecer a qualquer momento. E é importante quando a gente fala da mulher do futuro... A mulher do futuro, às vezes, idealiza, né, que é uma mulher empoderada, que é uma mulher empresária, que é uma mulher solteira ou divorciada, independente. Não. A mulher do futuro, ela pode sim ser mãe de família, ser casada, não trabalhar fora, ou trabalhar fora, porque trabalha dentro ou trabalha fora. Mas ela pode ter uma profissão, ela pode não ter uma profissão. A mulher do futuro...
existe muita enganação de achar que a mulher do futuro ela tem que ser uma pessoa bem-sucedida profissionalmente. E não, às vezes ela só é bem-sucedida em casa, como mãe, Sim. como esposa, como dolar, né? Então, não tem problema enquanto a isso, desde que isso seja genuíno. É a minha vontade de fazer isso. Hoje em países, a gente falando de Brasil, mas hoje em países é muito comum o casal decidir assim, olha, a mulher às vezes é advogada, os dois se conheceram na faculdade, quando tem filhos, olha, você vai cuidar dos filhos e da casa e o marido vai trabalhar. E aí, chega um tempo, o marido ele consegue se desenvolver, cresce tudo, ele, agora eu quero uma outra pessoa. E aí a mulher, que era advogada, ficou lá 10, 15 anos cuidando de filhos e marido. E casa e tal. E aí ela fala, nossa, até eu recomeçar. E aí vai recomeçar. Daí que ela vai falar, puxa, então é uma escolha. É importante a pessoa entender que a mulher do futuro, o mais lindo que a gente tem nisso é dizer que ela tem uma escolha. Se você escolhe ser a pessoa que vai ficar em casa, cuidando dos filhos, do marido e da casa, foi tua escolha? Que seja melhor. Que seja melhor. Seja o seu melhor. Se a minha escolha é estudar, é me formar, é ter uma profissão, é ser uma grande empresária, é ser uma empreendedora, é ter minha loja de docinhos, é fazer meus cupcakes, é costurar, não importa. Que seja a sua escolha. Eu acho que a mulher do futuro, eu realmente acredito nisso. A mulher do futuro, ela saber que ela tem uma escolha e que a gente tem todo o universo que pode ajudar ela realizar essa escolha dela. É sobre isso, minha amiga. E eu fico pensando assim, sabe, Cris, que a mulher precisa entender. Quando eu falo a mulher, eu falo para vocês que hoje eu entendo isso, porque não era assim no passado. Eu não conseguia entender a força que eu, como mulher, tenho. Eu não conseguia compreender. E o que me fez mudar isso, inclusive no meu ambiente de trabalho, é uma frase que é bem assim: seja a líder que você gostaria de seguir. Sim. Seja a líder que você gostaria de seguir. Sim, é verdade. Seja a profissional que você gostaria de contratar. Né? Aquilo que você não quer para si, ninguém vai querer que ninguém você vai faça. querer, isso é um fato. E as pessoas têm certa dificuldade, né? Tem uma menina que eu conheci e muito inteligente. Quando a gente fala inteligente, a gente fala de se esforçou, estudou, tá fazendo faculdade, sabe? Tá trabalhando e com o objetivo de concluir a faculdade. Aí eu sentei com ela e perguntei assim, o que você pensa para o futuro? Qual é a sua perspectiva de vida? O que você quer ser no futuro? Sabe o que ela me disse? Eu quero ser cantora e eu quero ser atriz. Aí eu perguntei para ela assim, tá, você canta? Canto. Muito bem. Você canta onde? Canta em casa, no banheiro. Quando ela começou a cantar, eu percebi, né, a dificuldade, mas é o sonho dela, a gente tem que respeitar. Eu falei assim, tá, e você já pensou em procurar um curso de técnica vocal? Porque se você sonha em ser cantora, sonha em ser atriz, você tem que se preparar. Porque não é, né? Eu vou comentar até uma coisa, uma palavra assim, que eu vi lá, não me lembro agora por quem foi, mas eu sei que foi na minha comunidade, lá na minha igreja, eu ouvi da seguinte forma: você muitas vezes fica pedindo para Deus, eu quero ser missionário, quero ser missionário, quero ser missionário, eu quero ir para a África, eu quero ir para Moçambique, eu quero ir para Roma, eu quero ir... Você escolhe o país. Quero ir para lá, quero ir para o Japão. Tá, mas o que você está fazendo para você ir para o Japão? Me conte. Tá fazendo um Duolingo, pelo menos, tá aprendendo algum idioma, tá aprendendo a cultura local, tá se preparando. Adri, você falou uma coisa muito importante. Você falou dessa menina que quer ser cantora. Tem uma pergunta que você tem que fazer, todo mundo tem que se fazer essa pergunta. Tem coisas que a gente é bom e tem coisas que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu adoro cantar. Mas eu nem fazendo aula de canto, eu sei que eu ganharia dinheiro com isso. Porque eu não sou boa nisso. Eu sou boa com pessoas e processos. Muito cuidado, porque existe um ledo engano ali de que no que você é muito bom, no que você gosta muito de fazer, você é bom. Às vezes não. Vamos pensar aqui, tem algumas pessoas, vamos pensar como o Cristiano Ronaldo. O cara, pra mim, ele é um exemplo de muita coisa. O Cristiano Ronaldo, ele é muito bom jogando bola, mas ainda assim, ele treina 8 horas por dia. E é por isso que ele é o melhor jogador do mundo. Ah, pois é. Agora sim.
Aí a pessoa pensa assim, nossa, mas se ele é o melhor jogador do mundo, precisa treinar 8 horas por dia, por isso que ele continua sendo, não sei se mas pelo menos ele foi por muito tempo o melhor jogador do mundo. Sim, porque existe ali uma dedicação. Mas vamos supor que o Cristiano Ronaldo falasse assim, mas eu quero muito ser cantor, mas você é bom cantando? Não, eu não sou bom cantando. Então, deixa isso pros karaokê da vida. Então, tem muita diferença nisso, assim, no que você é bom e naquilo que você gosta de fazer. Deixa aquilo que você gosta de fazer para você fazer no momento de lazer. E pensa no que você realmente é bom. Mas, como eu disse, tem pessoas que têm essa bênção aí de ser bom e gostar. Que eu acho que é o caso do Cristiano Ronaldo. Ele é muito bom jogando bola, ele gosta de fazer isso e por isso que ele se dedica tanto. Porque existe ali uma dedicação. Então, nem sempre no que você gosta, você é bom. Então, muito cuidado com isso, sabe? Eu vou dar um exemplo do canto ali que você falou. Eu gosto muito de cantar, mas eu não tenho o menor dom para isso. Manda um abraço aí pro Tuque Lucas. Ele é maravilhoso, tocando e cantando. Ah, então, mas daí... Vou trazer ele no programa a qualquer hora. Não é o teu caso, meu amigo, é outra história. Mas ele é o profissional, né? Ele é maravilhoso. Ele é um grande profissional. Cris, eu gostaria de fazer uma pergunta, que na verdade não é minha, aqui dos nossos telespectadores. Qual é a frase que te define? Ai, caramba. Mas, assim, de prontidão, assim, eu diria assim, na minha fraqueza que eu me fortaleço. Isso é bíblico. Mas eu acho que isso me edifica muito, sabe? Quando eu tô me sentindo fraca, eu vou lá e falo, puxa, mas peraí, esse momento eu tô sendo forte. Eu preciso ser forte. Então, é na minha fraqueza que eu me fortaleço. O que você acha dessa frase? Mulherão não se encolhe diante das críticas, ela se fortalece. Então, o que seria esse mulherão, né? O que seria esse mulherão? Sobre isso. Sabe? E aí a gente tem esse estereótipo, né, de que o mulherão tem que ser aquela mulher peitão, bundão, cinturinha, cabelão, cabelo sobre cabelo, dente sobre dente, cílios sobre cílios. Se a gente entender que mulherão seria uma mulher de destaque, de fato a crítica realmente não vai abalar ela. Porque a gente, o tempo todo nós somos criticados. O tempo todo tem alguém criticando a gente. Porque é tão fácil criticar. Mais fácil criticar, né? Tão fácil criticar. Mas dizer que a gente não se magoa, dizer que a gente não se entristece com aquilo, aí eu acredito que é um grande engano. Acredito sim. Mas eu também não acredito que... É assim, ó. Se eu falo pra Cris, cheguei pra Cris, você é baixinha. Eu tenho que me ofender? Não, eu realmente sou uma pessoa de estatura baixa. Então, a primeira pergunta que você tem que fazer, é verdade que a pessoa está falando de mim? Não, não é verdade. Então, não tem por que me ofender. Agora, se fosse verdade, aí mesmo que eu não tenho que me ofender. Se eu chegar, por exemplo, assim, eu cheguei pro meu marido e falei, olha, você é careca. Aí meu marido fala assim, pô, eu sou careca? Pô, eu sou careca. Então, não tem por que me ofender, porque é uma verdade. É uma verdade sem respeito. E se ele não fosse careca, ele teria que me ofender? Se ofender, não. Então, vamos para um exemplo mais pesado. Você é um filho da... Aí você fala, puxa, mas minha mãe é. Não, minha mãe não é. Pô, minha mãe tão boazinha, fica em casa lá o dia inteiro. Não é. Mas e se ela fosse? Ela é realmente, não tem por que me ofender. Então, quando a gente fala da crítica, né, que o mulherão, ela se fortalece na crítica, pense sobre essa crítica. Porque, primeiro, cuidado com a crítica de quem nunca construiu nada. Esse negócio de crítica construtiva, mas o que você já construiu para você me criticar? Mas só uma crítica construtiva. A pergunta que você faz, tá? Quem é você na fila do pão pra vir querer me criticar, né? Então, cuidado com a crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Eu tive inclusive o livro que eu estou escrevendo é sobre isso, eu tive uma empresa e essa empresa faliu. E eu tive enxurradas de críticas. Imagina. Mas quantas dessas pessoas que realmente me criticaram... Arregaçou a manga e disse, tô aqui. Ou pior, né? Ou até mais simples, eu já tive uma empresa e sei do que eu tô falando. Nunca nem teve uma empresa. Nunca empregou um funcionário. Não sabe o que é você lidar com oscilação do governo, oscilação da economia, para poder chegar em mim e falar assim, se eu fosse você, tinha feito desse jeito. Então, mas isso me abalou muito, Adriane, não vou mentir. Muito, muito mesmo, assim. Que eu ficava, nossa, porque você tá vulnerável, né? Você tá vulnerável. Então, você pega, às vezes, aquela crítica e toma aquilo como verdade. Chegou um momento que eu falei na minha vida, mas peraí, quem é essa pessoa que... Eu cheguei a ter, no auge da empresa, nós chegamos a ter 470 funcionários. Então, assim, para que venha me criticar, eu preciso que a pessoa, pelo menos, tenha um know-how para isso.
E aí eu não vou entender como crítica, eu vou entender como um ensinamento. Porque crítica é uma coisa, ensinamento é outra. Então, também temos que tomar cuidado com isso. Você realmente está me criticando ou você realmente está me ajudando a ter um entendimento sobre aquilo? Então, cuidado, né? Porque as pessoas vêm com a desculpa de que estou te falando para te ajudar. Hoje, a Lúcia falou para você da calça de moletom, né? Sim. E ela foi sincerona com você e tá tudo certo, gente. Não foi nenhuma crítica. Foi para te ajudar. Só que as pessoas, elas usam a desculpa de que só estou falando para te ajudar, mas na verdade é para soltar uma crítica. Então pergunta, realmente é uma crítica ou isso realmente é algo que está me edificando? Então nem tudo é crítica e também nem tudo é edificação. Então acho que a mulher do futuro tem que aprender a pedir muito discernimento para poder entender o que é uma coisa e o que é outra. E outra coisa, pessoas que criticam demais é porque querem ser como você. Eita lasqueira! Não é? Tá vendo? As pessoas precisam entender que ser bonita não interessa. Seja interessante. Ah, sim, com certeza. Tem uma grande diferença nisso tudo. Tem outra frase que eu separei aqui que eu quero ouvir a sua opinião. Sou feita de pétalas e raízes, leve no vento, mas firme na terra. Vou repetir. Sou feita de pétalas e raízes, leve no vento e firme na terra. Muito bonito isso. Quando a pessoa tem valores muito bem conceituados na vida, ela tá firme na terra mesmo. Ela tá. Não se leva por qualquer coisa. E aí é o que a gente fala da crítica. Quem é você para vir falar alguma coisa? Eu tô firme na terra. E aí, Adriane, valores. Isso é uma coisa que a mulher do futuro, ela tá trazendo muito forte com ela. É essa questão dos valores. O valor, ele é inegociável. O valor, ele tem que ser incorruptível. Se eu tenho um valor para mim e eu não abro mão disso, não adianta você vir aqui com lorotinha que eu não vou abrir mão disso. E é ali que eu cravo realmente a minha raiz. E valor é uma coisa muito séria. É aquilo que você fala assim, Adriane, olha, você gosta disso, mas se a gente fizer aquilo... Não, eu não negocio. Isso eu não negocio. Então, quando a gente fala firmeza de caráter, né? Isso é inegociável. Inegociável. Não tem como discutir valores. Até porque se uma pessoa discute valores, desconfie dela. Sim. Desconfie dela de verdade. Agora sim, a gente muda os nossos valores, tá? Quando a gente é adolescente, a gente tem um monte de valor que não faz o menor sentido. Aí a gente vai tendo maturidade, vai tendo conhecimento, aí a gente vai criando outros. É como você disse, né, Cris? Quando a gente é adolescente, que a gente está iniciando, é aquela fase do eu tô certa hoje e amanhã também, e o mundo inteiro tá errado, né? Uhum. É mais ou menos assim. Cris, veja bem, quando a gente fala de uma mulher forte, né? A gente também fala que é aquela mulher que pega todas essas pedras, todas essas críticas que foram lançadas contra ela e cria uma escada maravilhosa que só vai conduzi-la cada vez mais para o sucesso. Inclusive para não errar mais, porque aí que tá, quando a gente fala de crítica, quantas vezes a gente pergunta, nossa, eu realmente errei aqui. Então, não leve isso pro mal. Às vezes realmente é um apontamento. Agora a gente falando de mulheres assim, né, dessas críticas, de mulheres do futuro, eu tenho um exemplo gigante disso, e essa pessoa não sabia nem escrever o próprio nome. A minha avó materna era uma mulher sensacional, do qual eu sinto uma falta que é eterna, vamos dizer assim. Ela não sabia nem escrever o nome dela, mas ela tinha uma sabedoria para lidar com as coisas. Uma mulher forte, criou os filhos sozinha, sabe? E para ela aquilo parecia ser tão fácil, sabe? Aquilo para ela assim, ninguém chegava assim para ela, nossa, dona Maria, como que a senhora consegue cuidar de todos os filhos? Para ela era só viver. Ela só estava vivendo a vida. E hoje você vê assim, meu Deus, eu tô com filha, não sei como é que eu faço. Eu falo isso muito, falo assim, então, minha avó, que mulher forte, sabe? Que mulher forte. E assim, sem o que a gente tem hoje, entendeu? Não tinha posto de saúde perto, não tinha assistência de nada, não tinha bolsa de nada. Ela era ela, os filhos e a vida. E era isso. E essa mulher cuidou de todos os filhos sozinha, sabe? E que é mulher forte, esse é um exemplo. E ela não sabia nem escrever o nome dela, sabe? Fica aí o exemplo,
para todos nós. Não somente da sua... Olha, Cris, é bacana porque a gente está voltando aí, contando as histórias, você relembrou aí a sua avó e por aí vai. Eu preciso falar uma frase para você, porque o nosso bate-papo está muito gostoso. Você sabe quem foi Eleanor Roosevelt? Não. Não sabe quem foi. Ela foi diplomata, embaixadora da ONU. Também ela ajudou na criação dos direitos humanos. Também ela foi uma ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Lembrei agora. Tem até um filme que retrata a história dela agora. Muito bem. Tem uma frase dela que eu gosto muito, que eu vou ter que falar para vocês. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. É verdade. Fale sobre isso. Eu tô tentando lembrar agora qual foi o filme que eu assisti dela, que ela fica o tempo todo olhando uma mãe no portão da Casa Branca. Eleanora, olha, fantástica. E aí ela pergunta não sei se pro mordomo, quem que é aquela mulher? É uma mulher que quer falar com você. E aí, mas assim, a mulher fica debaixo de chuva, debaixo de sol, e ali, o tempo todo. E ela, mas essa mulher ainda tá lá. Nós já mandamos ela embora e ela não foi. Só tô tentando lembrar qual filme que é. E aí ela tem um episódio grandíssimo nesse filme. Puxa, pode lembrar que eu quero ver. Sensacional esse filme. Inclusive, ela realmente tem um papel fantástico. Batalhão 688. Deixa eu até anotar aqui. Batalhão 688 foi o primeiro batalhão americano só de mulheres negras que ajudou na guerra. E elas faziam a leitura das correspondências. Eu até me arrepiei. O filme é extraordinário. E ela tem um trecho nesse ela foi, inclusive, ela que impulsiona esse projeto e coloca essas mulheres para fazer isso. Assista esse filme, super recomendado, Batalhão 688. Muito bem, muito bem. Essa mãe que tá lá fora, ela quer saber notícias do filho. E tem lá containers e mais containers com carta e não tem ninguém para poder destinar essas cartas. E eles pegam esse batalhão de mulheres negras e colocam lá. E elas até falam assim, nossa, mas a gente vai ficar lendo cartinha. Quando elas olham a montanha de carta, que daí elas descobrem que elas também não tinham notícia das pessoas que estavam lá, elas viram o tamanho do trabalho que foi feito delas ali. Quão importante elas são. Nossa, é sensacional. Essa mulher é indiscutível. Qual foi a frase? Desculpa, porque eu até me empolguei com o filme aqui. Ai, meu Deus do céu. A frase foi essa aqui. Ninguém pode fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Sem o seu consentimento. Gente, que frase ótima. Maravilhosa. Que frase ótima, que frase ótima. Você vai realmente... E quando a gente fala... Você começou... É que a conversa agora tá muito boa, mas você começou o podcast falando sobre o feminicídio. Sim. Quantas mulheres hoje são menosprezadas pelos seus parceiros com o próprio consentimento? Deixa o parceiro acabar com a mulher. Você é isso, você é aquilo. Porque permite. Você acaba permitindo. Então, não permita. Não vou aceitar isso de você, porque eu não sou isso. Né? E quantas vezes você ouve assim, ai, coitado, ele tem razão. Ele tá certo, realmente eu fiz errado. O pior é vê-las dando razão. Agora tem outra frase, é outra mulher maravilhosa que eu amo. Inclusive eu li o livro dela, super recomendo. Quem é a negra maravilhosa que foi a ex-primeira-dama dos Estados Unidos. Michelle Obama. A nossa Mi. Íntima do mundo inteiro. Maravilhosa, maravilhosa. Ela tem uma frase que é bem assim. Uma das lições com as quais eu cresci foi a de sempre permanecer verdadeira consigo mesma e nunca deixar que as palavras de alguém distraiam você dos seus objetivos. Olha que maravilhoso, né? Você sabe uma história da Michelle? Isso. Que a gente nunca sabe se é mito ou se não. Mas eu acho muito interessante. Porque eu acho que é só uma brincadeira, mas acho que faz muito sentido. Pelo menos ela acaba ensinando passando com uma lição. Tava então, o presidente e a Michelle, e aí eles encontraram o ex-namorado dela, que tinha uma lanchonete vendendo cheeseburger e tal. E aí ele falou assim, se você tivesse casado com ele, hoje você estaria lá na lanchonete dela. Não, se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Sim. Maravilhosa, maravilhosa. Então, olha a importância da mulher que sabe o que tá falando, né? Não, ele não é nada. É a mulher de atitude, dá licença, que claro, é Mimi. É claro que o Obama tem suas infinitas qualidades. Sem isso é indiscutível, dúvida, né? Mas assim, vamos aqui, nós, né, mulheres aqui, falar, nossa, Michelle, Michelle. Olha só, eu fico procurando, vou contar um segredinho
Tá? Eu vi que a Aline chegou agora, a Mari também chegou agora. Viu, Aline? Você é maravilhosa. A Aline, ela é uma... Agora, meu Deus, agora eu já não sei. É Kung Fu? Jiu-Jitsu? Ou Karatê? Me conta aí, Aline, que me deu Muay um branco Thai. aqui. Muay Thai. São tantas lutas, né? E a Aline é uma mulher que realmente me surpreendeu. Por quê? Porque a Aline, ela é uma mulher evangélica da congregação cristã. Por que eu estou falando da congregação cristã? Por que eu estou fazendo a propaganda gratuita? Por causa da forma como se vestem, sempre com saias longas, cabelos compridos e tudo mais. E ela decidiu fazer artes marciais para poder sair da mesmice. Hoje ela é professora e ela ensina crianças, ensina mulheres, e eu tenho o privilégio de tê-la como amiga. Já fui conhecer o trabalho dela. Ela trabalha numa academia na cidade de Contenda, por sinal, e quero te trazer aqui juntamente com a sua equipe, porque eu fiquei maravilhada de ver. Você já viu aquele joguinho que criança joga lá, Street Fighter? Sei. Não tem uma que tem um saião compridão que Ela faz umas fez isso, coisas então ela assim? abriu do lado ali e consegue fazer vocês... Exatamente. Quem quer dar um jeito, quem não quer inventar uma desculpa, né? Ela deu um jeito. Mais ou menos assim. Então eu vou contar Que uma legal. coisa pra vocês. Quando eu estou cabisbaixa, sem direção, que a palavra correta é essa, porque você, ninguém tá livre, isso acontece com todo mundo. Eu vou falar como a gente estava conversando hoje, Cris, no caminho. Todos nós estamos em alto mar, dentro de um barco. E vem ondas altas, e vem tempestades. O que vai mudar tudo isso? É a forma como a gente se posiciona. Uma hora o mar vai se acalmar e as coisas vão se resolver. E eu procuro algumas frases. Por quê? Eu fico procurando mulheres, eu faço as pesquisas. Mulheres da história. Legal. Frases de mulheres da história. E aí, tem uma outra que me chama muita atenção, que eu estou pesquisando a vida dela. Você fala assim pra mim, Adri, quem é ela? Eu só sei que ela é uma cientista da computação, tá? Que ela é uma executiva de tecnologia e fundadora da Lumilabs. Já deu pra ver que não é qualquer coisa. E a frase que eu li essa manhã, eu estava aqui fuçando, eu achei. É assim: sempre fiz algo que eu achava que estava pouco preparada para fazer. Quando você tem um monte de incerteza, mas persiste, Sim. é aí que você consegue avançar. Que é aí que você cresce, né? Porque aí que cresce. É um engano a gente imaginar que a gente precisa estar pronto para alguma coisa. Por exemplo, uma pessoa que acabou de se formar numa faculdade, você acha que realmente ela está pronta? Não está pronta. Não. Gente, eu vou pegar um curso aqui muito legal, contabilidade. A pessoa faz um curso ali, estuda, tal. Ela sai ali da faculdade, se ela não for para prática mesmo aprender ali, porque contador não é você tirar um coelho da cartola, é tirar a cartola do coelho, porque cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem um tipo de nota, Então, gente, a prática ensina muito. Então, sim, não está preparado mesmo. Mas que bom que você está disposto, porque é ali que você cresce. É ali que você cresce. E, sem dúvida nenhuma, é exatamente isso. Porque, imagina assim, quando eu estiver pronta, eu vou ser uma missionária. Quando eu estiver pronta, eu vou fazer um trabalho voluntário. Não, faça com o que você tem mesmo. Pegue o que você tem e vá. Depois você vai se aperfeiçoando, vai melhorando. E assim vai. E é assim que segue a vida. Quando a gente fala de mulheres do futuro, Adriane, eu tenho uma grande admiração por você. Uma grande admiração mesmo, não só de hoje, mas desde a gente se conheceu num evento, né, onde eu ia dar uma palestra e você ia dar outra palestra. E eu vi ali, sabe, nesse evento, não sei se você vai lembrar, você improvisou ali uma feirinha para vender artigos por pacientes oncológicos ali. E ali eu até comprei um colar que eu não usei até hoje, mas ele está lá em casa guardado porque eu tenho tanto carinho por ele, mas foi tão bem feito e tal. Enfim, e aí eu vi ali você conversando, contou um pouco da sua história, contou um pouco do seu testemunho de vida, e você estava ali disposta, falando um pouco sobre a sua carreira, e você ali ajudando as meninas. Aí você levou na ocasião 2 Evas, que uma inclusive tinha sido rainha, Miss, né, rainha, que era até do Salão Marli.
A dona do Salão Marli, Isso, a Márcia, maravilhosa. A Márcia, exatamente. E a Márcia contando ali a experiência dela, como que ela chegou na ONG, como que ela estava. Isso tudo foi um trabalho que você ali colaborando, ajudando e sempre envolvendo as meninas. E aí, depois conhecendo, tive o privilégio de conhecer mais, você sabendo teu histórico de vida pessoal e depois espiritual. Falei, gente, essa mulher não tem fim, não. Assim. É Deus, a misericórdia é de Deus. Então, eu admiro muito, porque eu acho que a mulher do futuro tem que se inspirar em pessoas como você. Porque hoje em dia nada se cria, tudo se copia. Mas que bom que a gente tem mulheres como você que inspiram a gente. A gente sabe, não estamos preparadas, mas a gente está ali disposto, como a frase que você leu agora há pouco. Eu estou inacabada, mas eu vou pegar com o que eu tenho aqui e vou seguir. E eu tenho certeza que esse legado que você deixa na vida das suas meninas e dos familiares é algo que você marca a vida toda. E isso é lindo demais. Eita, caiu um cisco aqui. Ai, meu Deus do céu, não tá preparado para isso. Não tava, gente, não tava preparado para isso. Eu mesmo sou um caso, cisco. porque a minha cirurgia saiu segunda-feira. Essas coisas você não pode contar ao vivo e a cores. Mas olha, e assim, mas não tem como a gente não ser grato por pessoas e mulheres como você. Ai, meu Deus do céu. Mas é verdade. Quem verdade. Conhece você aí que está assistindo, a gente sabe que eu não estou exagerando. A gente se vira. É essa palavra. Mas é Deus, realmente. Que bom, Cris. Eu vou te falar um segredo. Eu vou te contar um segredo que não vai ser mais segredo, porque tem um monte de gente nos assistindo. E o grande segredo da vida é que não tem nenhum grande segredo. Seja qual for o nosso objetivo, seja qual for, nós podemos chegar lá. Podemos. A gente só tem que continuar tentando, a gente tem que estar disposto a trabalhar. E, Cris, pasme você, temos só 9 minutos. 2 horas de programa passou rapidinho e eu vou deixar você 5 minutos. Eu quero que você fale aquilo que eu não te perguntei que você gostaria de falar, por favor. Tá bem. Nós falamos sobre vários assuntos, falamos sobre empregos, falamos sobre domésticas, começou a falar sobre o feminicídio e falamos principalmente sobre a mulher do futuro. Então, para as mulheres que nos ouvem, as mulheres que são mães, que são avós, que são filhas, né? Se preparem para esse futuro, porque esse futuro ele é muito incerto. Nós temos que ser a pessoa certa nesse futuro incerto. Então, ouça o seu coração, ouça a sua vontade de realmente o que eu quero fazer na minha vida, o que eu mereço para mim. E não deixe realmente que a crítica alheia, que às vezes a gente ouve isso da própria família. Para você não dá certo não. Aqui em casa ninguém se formou. Aqui em casa ninguém fez isso. Por quem é você? Não. Você pode. Hoje nós temos plataformas de ensino de todos os valores, de todos os acessos. Nós temos ensinos públicos de muita qualidade. Nós temos ensinos particulares de muita qualidade. Se for o teu desejo, o desejo do seu coração, que você realmente seja a primeira enfermeira da casa, a primeira dentista da família, ou mais uma advogada na família, ou você será doméstica com muito orgulho, ou você será cuidadora, babá, não importa, você pode, realmente você pode. Claro que isso não é ilusório, não pode ser ilusório. Não pode ser ilusório, desculpa. Se você realmente tem vontade de fazer um trabalho, se prepare para isso. Quer ir para fora do Brasil? Comece a aprender um novo idioma. Você quer ser um missionário? Comece a se preparar para isso. Quer ser uma enfermeira? Comece a procurar os caminhos para isso. Quer ser uma dentista? O que eu preciso fazer para ser essa dentista? Quanto dinheiro eu tenho que juntar? Quais são as faculdades que têm esse curso? Então, querer fazer alguma coisa é lindo, mas realmente fazer alguma coisa é importante. E pode ser que no meio do caminho você mude de ideia. E tá tudo bem, não tem problema, você tentou. Não tenha medo de tentar várias vezes, de começar várias vezes, de recomeçar, de se reinventar, sabe? Eu tô com medo de cortar o cabelo. Corte o cabelo, se não ficar bom, o cabelo cresce. Vou pintar o cabelo, não ficou bom, faz. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de tentar, só tenha cautela. Tome a decisão por tua vontade, não porque outro falou, porque as pessoas falaram, porque tá na moda, porque um TikToker me falou, porque... Não, vá na fonte da informação, vá buscar a verdadeira, e que isso seja genuíno. É realmente o que eu quero? É um desejo do meu coração?
Vá. Mude hábitos. Comece a fazer uma caminhada se você não está fazendo nada. Comece a ler um livro. Ah, mas eu não gosto de ler. Realmente não gosta ou não tentou? Comece a ler um livrozinho, Água com Açúcar. Sabe como que eu aprendi a ler, Adri, assim, a ter esse hábito da leitura? Começando a ler aqueles revistinhas, livrinhos de banca, Júlia, Sabrina. Romance, Bianca. Isso, Bianca. Assim que eu comecei, gente. Eu tinha lá, sei lá, 12, 13 anos. E foi assim que eu comecei. E depois fui para livros melhores. Foi um hábito que eu criei. Eu não sabia jogar xadrez. Entrei uma vez eu estudei no VERC, lá tinha aula de xadrez. Só tinha gente grandona e eu sempre fui baixinha, né? Falei, quero aprender esse negócio. Aprendi, virei enxadrista. Fui vice-campeã paranaense de xadrez feminino. Olha só! E adoro xadrez. E eu não sabia jogar. Aprendi muito cedo, mas eu não fui. Na minha casa não tinha esse berço de ensinar, como eu ensinei para os meus filhos, desde pequenininho, a aprender. Eles não gostaram, mas eu fui atrás. E assim, tantos exemplos na minha vida que eu tenho, tantos exemplos na sua vida e de tantas outras mulheres que a gente conhece que começaram do começo, começaram e estão aí. Então, assim, a frase que eu deixo é: para começar, comece. Simples assim. Não precisa pensar que está pronta para começar. Comece com o que você tem mesmo. Estabeleça um método, um objetivo, um meio de fazer isso. Então, assim, hoje, dia 17 de dezembro, eu não tenho nenhuma formação, por exemplo, mas eu quero me formar em... Vou usar o exemplo de enfermagem de novo. Se quer fazer enfermagem, são 4, 5 anos de faculdade. Começa lá. Quais faculdades dão esse curso? Quanto custa? Como que funciona? Comece a estabelecer isso. E coloca para acontecer. E, vão ter dificuldades, tá? Vão ter desafios. Mas quem quer dar um jeito, quem não quer inventa uma desculpa. Muito bem, muito bem. Cris, eu agradeço a tua presença aqui no nosso programa. Dizer que é sempre muito bom estar com você. E eu vou finalizar da seguinte forma. Você falha? E aí? A vida continua. É só quando você se arrisca a falhar que você descobre coisas. Sim. Não existe outra forma de crescimento. E mais, faça coisas. Seja curioso, seja persistente. Não espere por um empurrão de inspiração, por um beijo da sociedade na testa. Porque esse beijo da sociedade na testa, meu amor, não vai vir. Preste atenção. É tudo sobre prestar atenção. Sim. É tudo sobre captar o máximo de informação que você obter, que aparecer para você. Uhum. Hoje vocês foram receber uma enxurrada de informações. E que a partir de hoje tenhamos mulheres mais fortes e mais decididas, tá? Você pode não controlar os eventos que acontecem na sua vida, mas você pode se decidir a não se rebaixar por eles. Com certeza. Bora pra frente, vida que segue. Fiquem com Deus e até a semana que vem. Obrigada, Adriane. Deus abençoe. Eu que agradeço.